Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Hoje, na verdade, um videocast do nosso De Vet para Vet, que ele está disponível no Spotify, Spotify, já comecei falando errado, no Spotify e também nas demais plataformas da Vet Family. E nesse podcast a gente tem sempre o prazer de conversar com uma pessoa importante no mercado, alguém que traz muito valor para a atividade do médico veterinário, da clínica, do hospital, do veterinário volante, do veterinário que faz a domicílio. E a identificação animal tem sido um dos fatores mais importantes, ou um dos tópicos mais importantes que a gente tem visto nos últimos dias, até por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos falar bastante sobre isso. E eu acho que eu estou com a melhor pessoa possível para falar desse assunto, talvez o maior expert no Brasil, e não estou sendo exagerado aqui. Carlos, você não precisa ser humilde, mas a gente está aqui com o Carlos Machado, o CEO e fundador da Animal Tag, que é a empresa líder no Brasil em identificação animal, em microchipagem, o camarada que conhece absolutamente tudo desse tópico, desse tema, antenado nas tecnologias, sempre aplicando tecnologia nos seus processos de microchipagem, e também que tem um propósito muito bonito por trás daquilo que ele faz, que é conectar pessoas e animais, né? Então, Carlos, eu quero que você se apresente rapidamente aqui para os membros Vet Family, para os nossos membros que estão do outro lado ali, talvez nesse momento dirigindo o seu carro, indo de um lugar para outro para fazer algum atendimento, indo para a sua clínica, para um hospital, e vai ter oportunidade de ouvir também tudo aquilo que você tem feito, e nós vamos ter uma conversa muito gostosa, tenho certeza disso, sobre a importância da identificação em situações de calamidade, como a gente teve agora no Rio Grande do Sul, infelizmente. Carlos, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Henry. Obrigado a toda a família Vet Family pela oportunidade de poder conversar com os veterinários, né, com esse mercado nosso, tá, que tanto bem faz para os pets, né, e isso é muito compensador para nós estar atuando nesse mercado. Tá, eu realmente, assim, a minha formação é engenharia, tá, eu não sou veterinário, tá, mas eu me dedico ao mercado veterinário de pequenos animais, principalmente, há mais de 25 anos, bem mais, 26, 27 anos, que a gente está nessa pegada, tentando melhorar a vida do pet também, e melhorar também e oferecer ferramentas melhores para o veterinário, né, para o médico veterinário. Tá, então, a Animal Tag, ela tem essa história que está ligado com tecnologia, né, o microchip, né, a gente desenvolve ele aqui no Brasil, tá? E a gente foi pioneiro, né? No Brasil, talvez assim, eu diria, na América Latina, certamente nós fomos pioneiros. Começamos trabalhando com carro, com veículo, né? O carro que tem um microchip parecido com o do PET, tá? Que fica na chave, né? Então, esse foi como a gente conheceu a tecnologia, isso em 96. Tá? E daí surgiu, poxa, vamos trabalhar animais, e aí surgiu essa paixão. Hoje em dia a gente só pensa em animais, né? Então, foi bem interessante como uma coisa foi levando a outra. Tá? Hoje eu represento o Brasil na ISO, né, e na ABNT também, nesse segmento de identificação eletrônica de animais. Então, a gente busca padronizar as tecnologias novas que estão surgindo, tá? E as antigas também, tá? Porque essa padronização faz bem ao mercado. Tá? Então, isso é muito importante. A identificação de animais é muito importante, é um tema muito importante. Tá? E como você comentou, tá? A gente pôde sentir isso, infelizmente, de uma maneira talvez não tão boa, né? Mas com as enchentes que tiveram agora no Rio Grande do Sul, uma situação de desastre, né? Um desastre natural, sentir a necessidade, a falta que fez a identificação dos pets. Exato. Né? E, Carlos, a gente, já vou dar um spoiler para todos os nossos membros aqui, que esse é apenas o primeiro episódio de alguns que nós vamos gravar e disponibilizar sobre identificação animal, né? E a gente vai falar um pouco sobre tecnologia nos próximos episódios, a gente vai falar sobre algumas aplicações, mas é bom que todos saibam, né, Carlos, que a gente combinou de começar essa série sobre identificação animal falando do Rio Grande do Sul, porque numa situação extrema que todos nós vivemos recentemente, e quando eu digo todos nós, porque direto ou indiretamente todos estivemos envolvidos, mas os nossos irmãos gaúchos sentiram literalmente na pele essa situação, nós decidimos, né, Carlos, que a gente falaria primeiro, o primeiro episódio falaria sobre essa situação.
E a gente viu aí uma situação que mobilizou tantas pessoas, tantos veterinários, tantos voluntários, tantas pessoas da sociedade civil, tantas pessoas dos governos, que é no resgate dos animais e numa fase imediatamente seguinte a tentativa de reencontro desses animais com seus tutores, né? E aí eu vi muito nos diferentes fóruns de discussão, Carlos, nos diferentes grupos de WhatsApp que eu participo de veterinários, a importância da identificação animal. E aí foi quando nós vimos também a falta dela, o que ela acarreta. A falta de uma organização, de um banco de dados centralizado e tudo mais. E nas conversas anteriores que nós sempre tivemos, desde lá atrás, quando eu conheci você, eu me lembro com a paixão com que você falava dos tais bancos de dados e dessa importância da identificação, né? Então, eu acho que nós temos aqui um excelente exemplo, e você tem uma história, um pouquinho antes da nossa gravação aqui, você comentava comigo sobre como foi que você, particularmente, pessoalmente, foi pego aí de surpresa, né, pelo que aconteceu, você falava do propósito da empresa. Então, conta para a gente um pouquinho como você viveu essa situação, como a Animal Tag viveu essa situação, quais foram as soluções encontradas no curto prazo para tentar mitigar um pouco esse efeito da calamidade. Então, vamos lá. Acho que essa situação mostrou para nós que o microchip ele vai além do plano de saúde ou simplesmente da viagem internacional. Tá? Que a identificação é muito importante para a proteção do pet. Tá? Então, começou essa história, eu tava na fábrica nossa em Portugal, tá? Então, o Animal Tag tem uma fábrica em Portugal, eu estava lá, já fazia uns 20, 25 dias que eu estava em Portugal, e comecei a ver notícias do Rio Grande do Sul na televisão. Mas as notícias chegam, assim, picadas, elas não chegam com tanto detalhe, né? Então, eu estava vendo, enchente no Rio Grande do Sul, todo ano tem, né? Morreu uma pessoa, morreu duas pessoas, chato e tal, mas acontece deslizamento, a gente acaba se acostumando, vamos dizer, com isso, né? Uma palavra ruim de falar, mas acaba se acostumando com essas notícias. E aí, ok, né? Tudo bem. E aí, na véspera de eu viajar, eu ligo aqui para a fábrica, né? Converso com a nossa gerente de produto, a Maria Augusta. E aí, ela me atende assim, chorando, né? Chorando. Ela falando, cara, você não tem noção como que tá a situação dos pets no Rio Grande do Sul. Tá muito feio. E eu conheço a Maria Augusta e vendo ela chorar de emoção de não poder fazer nada, de não estar podendo ajudar, cara, tá feio o negócio. Cheguei aqui no Brasil na segunda-feira, já me inteirei do que estava acontecendo, né? E da gravidade e tal. E falei, não, temos que fazer alguma ação diferente, porque a missão da nossa empresa é conectar pessoas e animais, e essa situação estava exatamente colocando em xeque essa missão, né? O propósito da empresa. Se a gente não fizesse nada, se a gente não fizesse a diferença, ou pelo menos não tentasse, muda a missão da empresa, então, certo? Olha a missão, certo? A gente tem esse propósito que a gente transmite para o mercado. Poxa, a nossa missão é conectar pessoas e animais. Quando aparece o momento para a gente mostrar o nosso valor, a gente foge. Muda a missão. Não, então vamos fazer alguma coisa. E a resposta da empresa foi maravilhosa, porque todos os colaboradores, não só a resposta institucional, mas os colaboradores queriam pessoalmente participar e estar indo para o Rio Grande do Sul. Então, se tivesse que levar todo mundo que estava disposto, a gente tinha que mandar 2 ônibus para o Rio Grande do Sul. Então, a gente fez um contato com as ONGs que a gente tinha contato, que a gente conhecia, né, que a gente trabalha já com elas. Então, várias estavam atuando no Rio Grande do Sul, Grade, Amparo Animal, várias delas atuando forte. A Pets também, Pet Love estava atuando. E aí a gente falou, poxa, vamos fazer uma doação. Então, a primeira ideia, ok, isso é o mínimo que uma empresa pode fazer, tá? Vamos fazer uma doação. Então, tá precisando de microchip, a gente fez uma doação de 3.000 microchips inicialmente, tá? Mas falamos assim, vamos lá ajudar, vamos trabalhar. E aí nós fomos de carro, porque não estava tendo voo para lá naquela época, foi no auge do desastre, né? Então não tinha o Salgado Filho fechado, Floripa não estava recebendo, a gente pegou e foi de carro. E saímos, fomos numa noite só, direto, 20 horas de estrada, chegamos lá e fomos trabalhar num abrigo. Então a gente tinha contato com o abrigo, fomos trabalhar nesse abrigo.
E aí trabalhar mesmo, tá? Foi trabalhar lavando baia, passeando com o cachorro, montando baia, ajudando na organização, tá? E entregamos, logicamente, a doação de microchips. E aí a gente começou a diagnosticar os problemas, porque, assim, era bonito de ver a situação, tinha um lado bonito da situação, que era os voluntários, né? Os voluntários se doando, né? Então, desde o coordenador do abrigo, os veterinários e o pessoal de apoio, todo mundo se doando muito e ajudando para valer, deixando de estar com a família, deixando de estar no trabalho eventualmente, para estar lá se doando um pouquinho para os pets, né? E legal. Só que, assim, de uma forma desorganizada, né? Falando assim, analisando friamente, de uma forma organizada, todo mundo querendo fazer o melhor. Só que o voluntário que ia de manhã não era o voluntário que ia de tarde, não era o voluntário que ia de noite. Então, um deixava o papel aqui, o outro punha ali, aí o que voltava de manhã já não encontrava mais o papel. Coleta de dados feita em papel, identificação de pet com cordãozinho e durex escrito a caneta. Então, assim, resolvendo do jeito que está. E não está errado, eles estavam resolvendo o problema. Exato. Aí a gente pode ajudar, aí a gente pode fazer a diferença, né? Então vamos organizar isso, vamos montar processo, vamos montar uma solução. E aí lá mesmo, né, no hotel já eu comecei a rabiscar já um sistema para coletar dados, transmitir esses dados e aproximar, porque aí era a segunda fase. A gente estava na fase do resgate, mas a gente sabia que ia chegar a fase do reencontro. Exato. Né? E sem a coleta de dados, o reencontro era impossível. E aí eu falei, vamos fazer esse sistema de coleta. Só que assim, sem energia elétrica, sem internet, não tinha água. Tá? Então, o sistema de coleta de dados tinha que ser uma coisa muito robusta. Tá? Por sorte, a gente tem um background de coletar dados em florestas tropicais, que a gente faz um sistema de identificação de árvores, tá? Que o Panamá usa, a Colômbia usa, vários países usam, em bosques naturais. E lá é exatamente isso, você não tem energia elétrica, você não tem internet, e tem que coletar dados, quando você acha a internet, manda para a nuvem, e aí da nuvem a plataforma vai organizar isso aí. Mas a sincronização e a plataforma daí resolve. Sincronização. Aí eu falei, pô, vamos usar o nosso know-how nisso para solucionar o problema do pet. E aí a gente desenvolveu em tempo recorde, trabalhando sábado, domingo, juntando todo mundo, desenvolvemos um app muito fácil de usar. Então, em 2 minutos, cadastrava o pet com foto, orientando a pessoa, bate uma foto do rosto, bate uma foto do corpo, bate uma foto de algum detalhe do pet, né, um rabo cortado, uma mancha, né, para poder ajudar no reencontro, né, e dados assim básicos, por exemplo, nada de digitação, qual a cor do pet, não tinha uma pergunta assim, era assim, cor predominante do pet, aparecia uma lista de 10 cores, selecionava, né, a idade era qualitativo, né, era adulto, filhote ou idoso, né, então, tudo assim simples para ser rápido. Tá? E aí surgiu, então, esse app que nós fizemos. Tá? Carlos, uma curiosidade, só antes que eu me esqueça dela. Eu imagino que vocês levaram leitores de microchips, né? Dos animais resgatados, que percentual dos animais eram microchipados? Porque eu imagino que, de novo, que vocês foram fazer a leitura. Eu imagino que pequena essa porcentagem, talvez. Era pequena, mas surpreendeu um pouco a gente, tá? Eu diria que uns 5% dos animais que a gente trabalhou, assim, manuseou mesmo, estavam com microchip. Tá? A gente levou os leitores, tá? A gente deixou os leitores lá para o pessoal dos abrigos usarem também. Só que aí vem um negócio. Aí é um ponto que a gente vai falar mais tarde, mas eu já vou dar um spoiler agora. O microchip sem a base de dados não tem função nenhuma. Exato. E aí era a situação lá, você tinha um microchip que estava cadastrado na prefeitura. Poxa, estava num computador na mesa de alguma pessoa lá na prefeitura, a prefeitura estava fechada e não tinha acesso a essa base de dados nem por telefone, por nada. Então você via um número e falava, beleza, esse animal tem microchip. Coletava esse dado, mas não tinha o que fazer, não tinha como saber quem era. Então, assim, o microchip perdeu a função nesse momento quando a base de dados não é pública, não é acessível. Tá? Mas isso a gente vai voltar nesse assunto, que isso é muito importante, da base de dados ser acessível, ser pública, para
funcional microchip, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho que esse é um bom ponto para a gente já desenvolver agora, Carlos, porque eu também me lembro bem, quando você, nas primeiras conversas que nós tivemos também, você foi me educando nesse processo todo, e você falava exatamente da importância dessas bases unificadas de dados, né? E aí, nas minhas andanças pelo mundo, aí, a Europa tem bases de dados unificadas, os Estados Unidos tem uma única base de dados, ou seja, qualquer animal que é perdido num parque nos Estados Unidos, ele cai lá no aplicativo da vizinhança, os caras falam assim, leva no veterinário mais próximo, lê o microchip, porque vai identificar o tutor, porque é uma única base de dados pública na nuvem e tudo mais e tal. Quais são os gargalos que nós temos no Brasil? Quais são os gargalos e os problemas e os desafios e quais são as possíveis soluções que nós podemos ter aqui no Brasil continental como é o nosso e que teve um exemplo, infelizmente, dramático aí, que poderia ter um desfecho diferente para tantos animais e tantos tutores, né? Então, o que já podemos tirar de conclusão é que o sistema que o Brasil está usando não funciona, tá? Existem duas vertentes, tá? Então, Europa e Estados Unidos trabalham de formas diferentes com bases de dados. A Europa são bases de dados centralizadas, cada país tem a sua base de dados centralizada, onde todos os animais obrigatoriamente vão estar microchipados e cadastrados, tá? Estados Unidos é um pouco diferente. Estados Unidos, cada entidade ou cada fabricante tem a sua base de dados pública, tá? Que está na internet. E existe um buscador de base de dados, tá? Então, existe um organismo que busca nas bases de dados e fala, olha, você vai encontrar esse animal nessa base. Então, como eles têm, assim, eles valorizam o dado do pet lá nos Estados Unidos, cada fabricante fala, não quero, né, passar esse dado desse pet. Ok, fica com ele, mas tem um lugar único que fala assim, onde está o pet tal? Está nessa base de dados. No fim, dá o mesmo resultado, a gente tem acesso. O importante é que o veterinário que busque por um número de microchip encontre os dados do pet e do tutor, de uma forma ou de outra. Tá? Eu acho que o Brasil vai acabar seguindo um caminho dos Estados Unidos, porque já tem fabricantes grandes, com bases de dados grandes no Brasil, tá? Mesmo prefeituras, né? E aí teria que ter, de alguma forma, as bases conversarem, tá? E ter um buscador único que procuraria em qual base que está. Tá? Mas do jeito que está hoje no Brasil, não funciona. Hoje as bases são privadas, tá? De prefeitura, principalmente, e eu sou um combatente árduo disso, tá? Eu falo com as prefeituras, sabe? Não faz sentido, porque o microchip ele serve para proteção do animal, ele serve para posse responsável também. O que é posse responsável? É o abandono do pet, é o maus tratos, é aquele cara que pega um pet por impulso, ou deixa o pet se reproduzir, ter 10 filhotinhos, e aí vai soltar o pet ou não cuida direito. Tá? Então, a pessoa que, quando tiver um microchip e tiver como identificar essa pessoa, ela vai pensar duas vezes antes de ter um pet, certo? De ser tutor de um pet, né? Isso é muito importante. A gente, poxa, se você adotou um pet, é um ato super bonito, mas se você não tem condições de cuidar, ou não tem interesse em cuidar, você vai acabar pondo o animal numa situação aí de vulnerabilidade, né? A base de dados local da prefeitura, ela resolve o problema da cidade, mas se o tutor vai para uma outra cidade e abandona o pet lá, esse pet está microchipado e você não consegue responsabilizar a pessoa que fez isso. Tá? Então, base de dados tem que se conversar, tem que ser pública e tem que conversar entre elas. Tá? Isso... E o que nós precisamos fazer para resolver essa situação? Para a gente conseguir alterar isso, para fazer essas bases de dados se conversarem, para fazer com que as prefeituras e as empresas privadas também abram os seus dados para que a gente possa ter um buscador único e tudo mais. O que precisa? Qual é o esforço? O que nós estamos fazendo? Tá? A Animal Tag ela criou uma base de dados que é gratuita, tanto para o nosso microchip como para microchips dos concorrentes. Tá, então o pet já está microchipado, o pet foi microchipado com um microchip da outra marca, pode cadastrar gratuitamente na nossa base de dados. E nós fizemos um perfil na base de dados para a prefeitura. Tá? Esse perfil ele vai traçar mapas
mapa de calor dizendo em que região da cidade que tem mais PET, onde tem ocorrência de alguma zoonose ou alguma patologia. Então, essa base de dados ajuda a prefeitura na adoção de políticas públicas, onde tem mais vacinação, onde tem menos vacinação. Tá? Então, a base de dados nossa, ela faz tudo isso. E aí a gente oferece para as prefeituras. Hoje nós temos 600 prefeituras usando essa base de dados no Brasil. Isso são 10% das prefeituras do Brasil que estão usando essa base de dados. E aí, assim, a prefeitura tem preocupação de falar, poxa, mas e os dados, né? Se amanhã Animal Tag para com a base de dados, como ficam os dados? Os dados sempre são da prefeitura. Ela pode exportar esses dados para uma planilha dela no momento que ela quiser. Tá? Então, assim, a Animal Tag não fica dona dos dados, ela simplesmente fornece a plataforma, tá? Mas os dados são da prefeitura. E a nossa base de dados, ela é segura, backupada, criptografada, é protegida contra ataque de hackers. Então, a gente trabalha isso, né? Então, eu penso muito assim, a maturidade me trouxe esse pensamento de, acho que cada um faz o que é melhor, né? A gente não tem como tentar fazer tudo. Tá? O poder público, desenvolver base de dados, não é o core dele. Né? Já uma empresa de identificação é o core da empresa de identificação. A gente tem gente trabalhando diariamente nisso. Tá? Então, isso foi uma forma de melhorar o sistema. Agora, a solução mesmo seriam as bases conversarem. E como fazer isso? Tá? Eu comentei que eu faço parte da BNT, tá? E nós estamos discutindo já na BNT uma norma brasileira para orientar essa conversa entre as bases, para conectar as bases. Tá? E aí teria, então, vamos dizer, uma base de dados que estaria, vamos dizer, com selo, não vou falar selo da BNT, que não existe isso, mas compatível com a norma tal, certo? E aí o tutor, logicamente, que eles escolheriam uma dessas bases, que é compatível com a norma X, que conecta as bases de dados. Isso seria a solução para o Brasil, ter uma norma e as prefeituras seguirem essa norma, tá? Uma vez, então, a gente tendo essas normas estabelecidas, a próxima etapa imediata seria que todas as prefeituras sigam essas normas, e aí elas talvez permitam, através, eu não sei, eu vou falar aqui talvez uma bobagem, mas uma espécie de um API, alguma coisa do gênero, que faz com que, um API, né? Que faz com que essas bases se conversem numa plataforma única e as empresas privadas da mesma maneira, para que a gente possa ter esse modelo parecido com o americano, certo? Exatamente. Daí, assim, um veterinário vai entrar na base da Animal Tag e vai digitar o número do microchip. Ele não está na minha base, está na base da prefeitura de Curitiba, por exemplo. Vai aparecer, ó, esse animal está cadastrado em Curitiba. E o link para a base de dados é tal. Ele clica, entra lá, digita de novo e tem os dados do PET. Tá? E aí resolvemos o problema do Brasil. Tá? Isso... E não estamos longe, então? Não está longe. Acho que assim, realmente a padronização e um pouquinho de trabalho, uma API simples de fazer. Tá? Não estaria longe mesmo. E continua aberto, né, logicamente, para as prefeituras utilizarem a base de dados Animal Tag gratuitamente. Tá? Não, muito legal. Vamos voltar então no Rio Grande do Sul. Eu imagino que vocês viram de tudo lá, né? Mas de tudo que aconteceu, de tudo que vocês vivenciaram, quais os grandes gargalos que vocês viram por lá? Quais os grandes entraves que vocês presenciaram? Acho que o grande entrave que a gente presenciou, assim, fazer um diagnóstico técnico da situação, foi realmente a coleta de dados, a falta de coleta de dados. Tá? Então, os PETs estavam chegando nos abrigos, faziam um pequeno questionário num papel, e o PET ia para uma baia, né, com uma identificação também provisória. Tá? E esse PET, você colocava numa baia, depois ele começava a brigar com o PET do lado, mudava para outra baia, precisava fazer um tratamento, pegava a ficha dele e a ficha se perdia. Então tinha PET que tinha 3, 4 fichas, tinha PET que não tinha nenhuma ficha, tinha PET que você olhava na ficha, estava escrito que era branco, e você ia lá e era um PET preto. Então, muito precário, né, a coleta de dados. Então, esse foi o principal gargalo que eu notei. Assim, fora os gargalos de necessidade de voluntários, da situação. Mas, tecnicamente, era a falta de identificação do PET e a falta de coleta de dados.
tá? Então, esses eram gargalos, e aí a gente tentou atuar para resolver isso. E aí é interessante, sabe, Henry, porque eu vou falar uma coisa que você vai achar estranho até, porque a minha sugestão no projeto que eu fiz não era microchipar os pets naquele instante, porque os pets, eles estavam muito agressivos por causa da situação que eles viveram, do trauma. Então, você pegava um luluzinho assim, que você sabia que era um pet bonzinho, você ia chegar e tentava te morder. Então, imagina nesse momento você tentando passar um leitor de microchip no pet. Ele avançava no leitor de microchip, a gente tentava passar antes, né, de cadastrar, né, e eles tentavam morder, e aí eu falei, caramba, tem que ser uma identificação visual que você consiga ler à distância. E aí a Animal Tag tem a medalha, nós temos a medalha que vai junto com o microchip, e é uma medalhinha com QR Code, tá? Deixa eu até pegar uma aqui. Tá, uma medalhinha com QR Code, né? Isso. Que vai junto com o microchip. Mas o QR Code também não era a melhor solução, porque o QR Code você tem que aproximar o celular, e aí, poxa, o pet pode morder a mão do voluntário, né? Então, nós fizemos medalhas visuais, com número mesmo, numeração única, tá? Como estava estimado uns 20, 25 mil pets resgatados, a gente usou uma numeração de 5 dígitos, de 1 a 99.999, tá? Colocando os 3 últimos números maior para ser número de manejo dentro do abrigo. Legal. Mas o cadastro era pelos 5 números. Tá? E aí fizemos um código de cores, que isso era muito legal. Então, a medalha verde era o pet que, quando chegava no abrigo, já era diagnosticado que ele tinha sofrido maus tratos. Então, esse pet já ia para adoção direto. Tá? A medalha amarela era o pet que não tinha um tutor conhecido. E a medalha laranja era o pet que tinha tutor conhecido, porque aconteceu muito isso. Resgatava uma família com um pet. A família perdeu tudo também, ela ia para um abrigo de pessoas. E não podia levar o pet. Não podia levar o pet. E aí o pet ia para um abrigo de pets. Tá? Então o pet tinha uma família conhecida, tinha um tutor conhecido, mas ele estava no abrigo. Então aí a gente colocava a medalha laranja. Então, pelo código de cores, você já sabia do que se tratava. E aí fizemos, a medalha nossa tem uma borda, né? Uma borda que é fosforescente, né? Essa bordinha aqui, ó. Sim, sim. Aí nós fizemos a borda em fosforescente e vermelha. O pet que tinha borda vermelha era o pet agressivo, que tinha pet bravo, né? Então, visualmente, o voluntário já olhava, opa, a bordinha vermelha, chega devagar nesse pet, tá? E aí esse código de cores ajudava muito, porque tinha que ser uma coisa simples, de fácil visualização, não podia ser nada... É bonito falar em microchip, em QR Code, mas naquela situação específica não era a melhor solução. E aí nós fizemos as medalhas, produzimos as medalhas, assim, num sábado e domingo, segunda-feira foi enviado, acho que foi pela Força Aérea Brasileira, né, pelos aviões da Força Aérea Brasileira, eles levaram essas medalhas, e aí as ONGs lá no Rio Grande do Sul distribuíram para os abrigos. E aí o legal foi que essa mobilização, o governo ela viu, né, a ação que nós estávamos fazendo junto com as ONGs e oficializou isso, e lançou um plano estadual de ações de resposta à fauna. Tá? E nesse plano estadual, então, ficou regulamentado o uso da medalha, como a identificação dos pets nos abrigos, e do app que nós fizemos também para a coleta de dados nos abrigos. Então, se tornou oficial a nossa ajuda. Então, começou com realmente assim, uma boa intenção, mas sozinho talvez a gente não tivesse a capilaridade, a abrangência que a gente gostaria. E com o apoio do governo, aí isso se espalhou para todos os abrigos. Carlos, eu acho que tem ajudado muitos pets. Eu acho isso sensacional o que você está dizendo, e quero parabenizar você, sua equipe, a Animal Tag, porque uma coisa que nós vimos muito acontecer, né, nessa situação toda, são empresas que elas, infelizmente a gente tem que dizer isso, empresas oportunistas, ou mesmo indivíduos oportunistas, que vai lá, faz uma doação de alguma coisa, e utiliza aquilo para ir para a mídia, para poder aparecer em mídia e tudo mais tal.
Mas vocês não, vocês foram lá meter a mão na massa, literalmente, e trazer uma solução real, concreta, e deixar esse legado que você já acabou de descrever. Então, parabenizar vocês e por tudo que fizeram, individualmente, como colaboradores diretos da situação, e institucionalmente também, com tudo aquilo que você descreveu. E você já respondeu parte de uma pergunta que eu ia formular, que é exatamente o legado da Animal Tag para essa situação específica. Aí a outra parte da conversa aqui, e a gente infelizmente já está chegando muito perto do final desse nosso primeiro episódio, uma conversa tão gostosa que estamos tendo aqui, mas qual que é o legado para identificação animal, ou melhor, qual é o aprendizado que essa situação toda deixa, principalmente para os veterinários? Em outras palavras, os veterinários, os colegas, os membros Vet Family que estão nos ouvindo aqui, tanto aqueles que fazem atendimento a domicílio, até os das clínicas e dos grandes hospitais, o que eles precisam entender, o que eles precisam fazer, como eles podem colaborar para a situação que a gente vive hoje de identificação animal, até prevendo, pelo amor de Deus, não é prevendo uma calamidade futura em outros lugares, a gente não quer que isso aconteça, mas prevendo a necessidade de um dia ter que encontrar um animal com seu tutor e tudo mais. O que a gente pode aprender com tudo isso? Então, vamos dividir por partes a resposta. Primeiro, o legado, vamos dizer, em termos de ensinamento que essa situação trouxe para nós, tá? Mostra a importância de uma identificação permanente no animal. Então, muita gente questiona o microchip. Mas o microchip não tem o GPS. Para que serve, então? O microchip, a grande vantagem é que ela é uma identificação permanente. Ela não tem como se perder com uma medalhinha ou uma tatuagem que pode desaparecer, certo? O microchip, ele é permanente. Então, isso é um ensinamento que fica. A importância do pet ter uma identificação permanente. Tá? E muita gente fala assim, mas meu pet é pet de apartamento, ele não sai de casa, para que eu vou ter um microchip no pet, né? Besteira e tal. E aí vem o improvável, né? E a situação mostrou, poxa, vem o improvável. Quantos pets que se perderam não eram pets de apartamento, não eram pets que nunca iam se perder em qualquer situação, mas se perderam. E aí eu vou colocar assim só uma situação de como é a dor do tutor, porque os pets foram resgatados, a gente chegou e fez essa ação, mas a gente não conseguiu resolver 100%, tá? A gente resolveu uma parte. Agora imagina, tiveram pets que foram resgatados e transportados para Brasília, para Minas Gerais, para São Paulo, e foram doados. O tutor, ele nunca vai ficar sabendo, ele vai voltar para casa, ele não vai saber se o pet dele morreu, se o pet dele foi doado para alguém, se o pet dele está procurando ele ainda, está em algum abrigo, sendo, né, tá lá esperando ele e resgatar. Então, imagina a dor da incerteza, né? Isso aí é terrível. E o microchip resolveria tudo isso. E assim, eu não vou falar em valores, mas o custo do microchip é irrisório, é muito acessível. Tá? É acessível. Então, assim, por que não fazer, certo? Por que não fazer isso, sendo que a vantagem, os benefícios são tão grandes, né? E sempre vem no imensurável. É uma porta aberta que ficou, é uma corrente que se arrebentou, uma coleira, né, na verdade, durante um passeio, ou uma enchente, ou um deslizamento. A gente vê tantas, né, situações aí de desastres naturais que acontecem e vão continuar acontecendo. Tá? Então, esse é um legado que eu digo de ensinamento. Tá? A importância da microchipagem. A microchipagem tinha que ser obrigatória no Brasil. Tá? Isso aí já passou da hora. A gente tem exemplos de países do lado, aqui Chile, Uruguai, que já estão adotando a microchipagem de forma obrigatória. A Europa, Estados Unidos, Japão. Tá? Então, assim, já está na hora do Brasil seguir esse caminho também. E essa situação trouxe esse ensinamento para nós. Tá? E aí tem um outro legado que eu gosto também de falar, que a gente se preparou para outras situações similares. Uhum. Tá? Então, todo esse trabalho que nós fizemos, e a gente continuou depois
esse app continuou sendo aperfeiçoado, embora o pessoal brincava, falava, pô, mas esse app aí não está trazendo dinheiro nenhum para a empresa, mas ele está esquentando o coração da gente, né? E a gente continua aperfeiçoando ele, pensando que em alguma outra situação talvez ele seja necessário. E nessa nova situação, a gente vai chegar na hora certa. Exato. A gente vai chegar na hora que está começando o resgate dos animais e organizar tudo isso. Tá? A gente já tinha participado de outras situações, né, de resgate de animais. A gente colaborou na guerra da Ucrânia, a gente colaborou. A gente colaborou no terremoto que teve na Síria, na Turquia. Tá? A gente colaborou no Rio Grande do Sul há um ano atrás, no tornado que teve no deslizamento de São Sebastião. Tá? Mas dessa vez a gente estruturou a nossa ajuda. Tá? E essa estrutura que a gente montou vai ficar disponível para próximas eventuais situações que ocorram, tá? No Brasil e fora do Brasil também. Tá? Porque o pet é pet, né? Eu não vou ajudar o pet do Brasil, vou ter que ajudar todos os pets. Lógico, lógico. Tá? Puxa vida, quanto aprendizado, quanta conversa, quanto conteúdo importante você trouxe para a gente, né? Então, se eu pudesse sumarizar aqui, Carlos, nós temos uma situação do cadastro único, vamos chamar de cadastro único, ou da base de dados unificada, integrado, que a gente precisa... Né? Integrada, que a gente precisa batalhar isso aqui no Brasil com bastante urgência. Eu acho que o papel de todos nós, e aqui quando eu digo nós, eu estou falando dos membros do Vet Family, dos veterinários também que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu acho que eles precisam fazer a sua parte de comunicação, sabe? De pedir que as prefeituras com quem eles trabalham, as empresas com quem eles trabalham, que façam a sua parte e que se unam nesse objetivo, né? Já tem essas iniciativas todas que você vem capitaneando aí, eu acho que a gente em breve pode ter as boas notícias da gente ter esse cadastro único. Mas eu acho que talvez o maior aprendizado aqui para todos nós, e de novo, nós aqui são os veterinários, é de nós... Não precisamos esperar que seja lei para isso fazer. Eu acho que nós temos que oferecer isso de uma maneira quase que obrigatória nas nossas consultas e com os nossos pacientes, com os nossos clientes, com os tutores, porque, como disse você, e eu sei dos valores, são valores super irrisórios, é ridículo, é simbólico o que se investe frente ao benefício que se traz, né? É um benefício grande demais para você negligenciar isso e não fazer. E tornar isso obrigatório, sabe? Vai fazer ali, é um filhotinho que chegou, vai fazer o protocolo de vacinas, tem que incluir a microchipagem. Exato. Mas não perdeu a oportunidade, vem o outro animal para fazer a vacinação anual, não perde a oportunidade, já faz isso. Utiliza o exemplo que a gente está vivenciando agora, porque a gente não sabe quando que o improvável vai acontecer. E acontece. O improvável vai acontecer em algum momento. É igual seguro de carro, você não quer bater, mas uma hora bate, né? Então... não tem como você escapar disso, né? Então, acho que de aprendizado nós temos isso. Carlos, chegamos no fim do nosso bate-papo aqui, muito gostoso, eu aprendi demais, gostei muito dessas histórias que você contou. Mais uma vez, parabéns pelo propósito que move você, a sua família, a Animal Tag, toda a família Animal Tag, né? Repito o spoiler aqui que a gente já deu, a gente vai ter alguns outros episódios falando das diferentes facetas da identificação animal. Quais são suas considerações finais, Carlos? Quais são os seus recados finais aí para quem nos ouve? O Henry, a Animal Tag, ela é uma empresa nacional, é uma empresa que é muito próxima do veterinário. Tá? A gente busca entender, conhecer bem o veterinário, o trabalho, a necessidade dele, e se comunicar muito com ele, tá? Então, acho que, como consideração final, eu acho que deixar que o veterinário pode entrar em contato com a gente para conversar, para dar sugestão, para entender um pouco mais do microchip, para reclamar, para fazer junto, para a gente melhorar essa solução. Porque isso a gente vai falar num próximo podcast, mas a solução do microchip da Animal Tag, ela surgiu de um questionamento, um autoquestionamento que eu fazia também, falava, poxa, mas isso funciona realmente? E aí a gente foi criando uma solução que funciona, tá? E só conversando com o veterinário, quem está na ponta, que a gente vai conseguir melhorar. E a Animal Tag tem essa característica de ser muito próximo ao cliente, ser muito próximo ao veterinário. Então, sabe, essa consideração de
procura a gente, conversa. O Carlos está disponível para todo mundo o tempo todo. Eu tenho uma situação engraçada que eu estava na Alemanha, numa feira pet na Alemanha, e cansado, destruído, fuso de 5 horas de diferença. Estava indo deitar, meu WhatsApp toca, é um tutor que tinha perdido o gatinho. E aí, pô, me ajuda a encontrar o gatinho. Cara, aí eu fiquei quase 2 horas cadastrando o gatinho dele na base de dados, tal. Não sei como esse tutor conseguiu o meu WhatsApp, né? Mas em nenhum momento eu falei, poxa, você está ligando para eu estou na Alemanha, você está ligando para o dono da empresa. Não, pelo contrário, foi um prazer poder ajudar ele. E essa é a característica da Animal Tag, tá? Ela está muito próxima ao cliente final, ao tutor, ao pet e ao veterinário. Então, sabe, sintam-se à vontade de procurar a gente, de conversar, trazer sugestão, ideia, e juntos a gente fazer uma solução melhor para os pets, tá? Eu posso atestar isso, Carlos. Você, de fato, é uma pessoa, particularmente, pessoalmente, muito acessível. A Animal Tag, todo o staff de vocês são pessoas muito acessíveis e, de fato, abertos e ligados ao médico veterinário. E não é por sem razão que a gente tem um orgulho danado de ter a Animal Tag como uma empresa parceira da VetFamily, né? E os nossos membros, eles sabem disso, eles têm condições de compra especiais, descontos especiais, benefícios especiais exclusivos por serem membros da VetFamily com os produtos da Animal Tag. Mas isso é conversa para o próximo episódio. Carlos, super obrigado. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, e nos vemos no próximo episódio. Um abraço para você. Um abração.